hoje de manhã. Amém. Livro de Colossenses, capítulo 4. Estava lendo a história de um esposo que quis dar um presente para sua esposa. Ele comprou uma torradeira que ela estava pedindo fazia tempo. Ele comprou o último modelo, foi na loja para dar de presente, comprou. Chegou o dia de fazer o presente para a esposa. Ela preparou tudo, preparou um espaço, ligou a torradeira ali na cozinha. Pronto, coloca umas torradas de pão para torrar o seu pãozinho, ficar esperando, e esperando, e esperando. E a torradeira não funcionou. O pão não pulou. Só ficou lá bonito, brilhante, mas não estava funcionando. Era muito linda. Último modelo. Combinava com a decoração da cozinha. Aquele cheirinho novo, sabe como é, né? Mas não torrava pão. Eles decidiram, talvez tenha alguma coisa errada com a torradeira, empacotaram tudo na caixa para levar para a loja, para ver se conseguiam trocar. Começaram a procurar o recibo da compra na loja e não encontraram o recibo, o documento que eles tinham comprado a torradeira na loja. E quando voltaram com a torradeira na mão, a loja disse: desculpa, sem o recibo não podemos trocar a torradeira. Agora eu pergunto hoje, do que serve uma torradeira que não torra pão? Do que adianta ter uma torradeira nova, cheirando, bonito, brilhosa, mas não pode torrar pão? O que você pode fazer com ela? Se coloca no jardim do lado de fora, vai enferrujar. A mesma coisa acontece na Escritura, que vamos ler hoje de manhã em Colossenses capítulo 4, porque Paulo está escrevendo para um homem na igreja dos Colossenses chamado Arquipo. Arquipo tinha o chamado de Deus. Arquipo era um homem integral, principal ali na igreja dos Colossenses. E Paulo está dizendo, já no fim da carta dos Colossenses, ele lembra Arquipo: Arquipo, não se esqueça de realizar o seu propósito. Não se esqueça de fazer o que Deus quer que você faça. Porque do que adianta ser um cristão que não vive a vida cristã? Porque tudo tem um propósito na vida. E um cristão também. Vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 17. Um versículo só. A Bíblia diz assim: digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Outra tradução diz: procure cumprir bem o propósito que você recebeu no serviço do Senhor. Vamos começar e vamos primeiramente olhar o primeiro ponto. Vamos olhar um problema comum. Quantos sabem que todas as pessoas que aceitam a Cristo acham que acabam de ganhar a loteria? Eita, vou para o céu agora, já posso fazer o que eu quero com a vida. Mas a nossa Escritura diz: o que você recebeu do Senhor. Deus não faz nada pelas pessoas para que elas não tenham que fazer nada. Ele toca nossos corações, Ele nos perdoa, Ele limpa a nossa vida do pecado, nos dá aquela paz, aquela tranquilidade. Ele nos diz coisas que devemos começar a fazer como cristão, coisas que devemos deixar de fazer como cristão. Não devemos continuar bebendo, fumando, xingando. Precisamos começar a ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração. Ele desafia nossas vidas para que possamos crescer e madurar em Deus, ser um cristão com propósito, um cristão eficiente. Mateus 4,19, Jesus disse: siga-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Ele disse: olha, a tarefa para a sua vida, vocês vão ser pescadores de gente. Quantos se lembram da história de Moisés? Moisés foi no Egito, na frente do faraó: deixa meu povo ir. Ele estava dizendo: olha, deixa meu povo ir ao propósito que Deus tinha para ele. Mas a tendência humana é se ficar distraído. É começar muito bem, mas depois ficar distraído. Começa a fazer boas decisões, vou acordar cedo, vou ler minha Bíblia, vou orar, vou começar a seguir a Deus. E pouco a pouco começam a se afastar. E pelo visto Arquipo estava fazendo isso porque eles: cuidado, Arquipo, vamos realizar o seu propósito, vamos cumprir o que você foi chamado, o que você sabe que Deus quer que você faça. Quando Paulo está escrevendo
e diz: olha, vamos cumprir, vamos realizar essa tarefa. Pelo visto, ele começou a viver bem para Deus, ele começou a assistir à igreja, ele começou a orar, a ler a sua Bíblia, aprender de Deus, fazer boas decisões para Cristo, se afastar das más companhias, começar a se juntar com o povo da igreja, aprender a Bíblia, assistir os cultos, vir para a igreja, ser um cristão bom. Ele começou a colocar em prática, a ser desenvolvido nas coisas de Deus, a fazer que a realidade de Deus virasse uma realidade na sua vida. Mas já chegou o momento em que Paulo foi embora, foi para outra cidade, começar uma igreja nova. Paulo está fazendo a vontade de Deus. E Paulo se lembra, olha, eu me lembro que Arquipo era meio, de vez em quando tinha que animar ele. Isso é muito comum para as pessoas. Isso acontece muito por causa da carne das pessoas, que começa bem, mas quando as coisas começam a ficar tediosas, começa a continuar todo dia. De novo, igreja, ler a Bíblia, de novo, oração, de novo. 2 de Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve a Timóteo e diz: Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou e foi para a Tessalônica. De que antes Demas trabalhava com Paulo, evangelizava com Paulo, fazia o trabalho de Deus, fazia os chamados propósitos de Deus para ele, mas se apaixonou por este mundo. Eu não sei se foi uma guria, eu não sei se foi uma mulher, eu não sei se foi o jogo, não sei se foi a bebida, se foi a droga, mas alguma coisa fez com que ele deixasse os caminhos de Deus e se afastasse para o mundo. Isso acontece com muitos cristãos. Começam bem, começam a vir para a igreja, começam a ler a Bíblia, começam a se preocupar com as coisas de Deus, começam muito bem, mas depois começam a se queixar. E que nem Arquipo, tem que ser lembrado, e Paulo está lembrado ele aqui, porque olha, existem motivos pela distração. Porque muitas pessoas começam bem, mas ficam distraídos. Um dos erros mais comuns é que Deus começa a lidar conosco, não comece fazendo esses grandes promessas. Eu vou ler 50 capítulos da Bíblia. Comece lendo um por dia. Eu vou orar 2 horas, pastor. Vamos começar orando 15 minutos, 20 minutos? Pastor, eu vou fazer jejum por 1 semana. Vamos começar pelo menos fazendo jejum 1 por dia. Eu vou testemunhar a todo mundo que eu vejo. Eles precisam conhecer a Deus. E é verdade que precisam conhecer a Deus. Mas vamos testemunhar pelo menos uma pessoa por dia. Coisas que não são práticas. 50 capítulos por dia. Se você consegue, glória a Deus. Mas começam a fazer, não conseguem o objetivo que se colocaram para eles mesmos e perdem o ânimo. Mesma coisa aconteceu com os filhos de Israel. Eles estavam indo para a terra prometida, os filhos de Israel começaram no caminho e o caminho pelo deserto ficaram desanimados. Mesma coisa Jesus, quando ele começou a dizer aos discípulos, olha, eu tenho que ir para Jerusalém para morrer na cruz. E Paulo, Senhor, de nenhuma maneira. Porque muitas vezes as pessoas gostam de atuar pelo impulso. A emoção do momento, ficam emocionados, vamos fazer isso, eu vou começar, eu quero um livro para aprender de Deus, daqui a pouco começa, lê 1, 2 capítulos e esquece. E talvez seja bom para começar, mas não para manter você no caminho de Deus, seguindo. E Paulo tem que escrever, Arquipo, não se esqueça, continue nos caminhos de Deus. Marcos 4, 16, outras pessoas são como sementes que foram semeadas, onde havia muita pedra. Ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque não teve raiz nelas. E quando a causa da mensagem chega, os sofrimentos, as perseguições, e logo abandonam a sua fé. Está falando de pessoas que começam bem, mas não pensaram. As decisões que estavam fazendo eram muito grandes e não estavam preparadas para mantê-las. E quando você deixa de manter o seu propósito, perdemos a atenção, ficamos distraídos, perdemos energia, perdemos o propósito. Marcos 4,18, ainda outras pessoas são parecidas com a semente que foi semeada no meio do espinho.
Elas escutam a mensagem e quando aparecem as preocupações deste mundo, perder trabalho, a pandemia do corona ou qualquer outra coisa, tem mais coisas maiores para se preocupar. Me diga, o que é maior que preocupar do que Jesus? O que é maior que preocupar de viver para Deus para não ir para o inferno? As preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, outras ambições, elas sufocam a mensagem de Deus e não produzem fruto. Em Hebreus 12:1, Paulo escreve e diz assim: nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, toda distração e o pecado que se agarra firmemente de nós e continuemos a correr sem perder o ânimo, sem se desanimar. A corrida marcada para nós. Paulo está dizendo, olha, vamos ficar firmes às coisas de Deus. É todo dia você volta. Sabe quando é necessário ser cristão? Toda manhã quando você acorda. Você passa o dia inteiro lutando com o pecado, a tentação, o demônio, o mundo. Mas quando você deita, esse dia já passou. No dia seguinte, tem que começar de novo a ser cristão. Do zero. É por isso que a gente dorme, para descansar, para poder começar fresco de manhã. E Paulo está escrevendo Arquipo. A palavra Arquipo é uma pessoa que domina, ele fica domando cavalos. É um domador de cavalos. Esse era o trabalho que Arquipo fazia, eu não sei, mas ele está dizendo, olha, Arquipo, lembra Arquipo? Escreveu a carta para os Colossenses. Paulo está dizendo, o pastor, lembre Arquipo. Não fique distraído. Não fique distraído, que seja cristão da maneira que ele fica domando os cavalos, que não é um passatempo, que faça com propósito. Vamos fechar essa manhã e falar de cumprindo o nosso propósito. Porque, olha, o principal, quando isso acontece, é voltar no início, voltar no altar, voltar a dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda, preciso da sua força. Responder ao amor de Deus, Senhor, eu me lembro o que você fez por mim. Eu me lembro, perdão, a misericórdia que você tem tido por mim. Me desculpa, me ajuda a deixar o passado atrás e a começar de novo. Me ajuda a continuar fazendo o que você me mostrou, o que eu aprendi de ti. Moisés escreveu a lei para as pessoas se lembrarem, para não esquecerem. Josué, ele levantou 12 pedras como memorial para não se esquecer, você e eu. Precisamos nos lembrar diariamente que temos que manter o nosso propósito. Eu todo dia levanto de manhã. Eu tenho que viver para Deus uma vez mais. Não posso tirar férias. Você nunca vai sair de férias de ser cristão. Porque o dia que você sair de férias, escuta bem, o diabo vai estar esperando você com todos os seus demônios. Precisamos começar devagar, mas firme. Porque o reino de Deus é progressivo. Você aprende hoje, o que você aprende hoje, você pratica amanhã e aprende uma coisa nova. E a Bíblia diz que quando você e eu fazemos isso constantemente, o grande poder de Deus nos ajuda, vira hábito e podemos aprender coisas novas e ser efetivos em servir a Deus. Diariamente podemos cumprir o nosso propósito pelo qual Deus nos chamou. Lucas 14:28, Jesus escreve, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar. Para ver se tem um dinheiro para fazer. Para ver se o dinheiro dá. Como é que vai começar se não tem dinheiro? Você vai começar a viver para Deus. Olha, eu não vou começar lendo 50 capítulos porque eu vou demorar 10 horas e eu tenho que trabalhar. Ou se alguma coisa acontece, algum vizinho chama você para ir de farra, ou para ir na rua, para fazer qualquer coisa. Como é que isso vai afetar meu relacionamento com Deus? Se eu entrar num lugar onde Cristo não entraria, se eu ficasse olhando ou ouvindo coisas que Jesus não olharia ou não ouviria, como isso afetaria meu relacionamento com Deus? São coisas que podemos colocar em prática para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque, olha, Deus não salva a pessoa
para deixar ela aqui na terra, ou para que ela morra e vá para o inferno. Deus salva as pessoas para que elas vivam para Deus e um dia cheguem no céu. Por isso precisamos examinar nossa vida diariamente. Precisamos examinar nosso coração. Quais as coisas que você tem falado a Deus para lhe ajudar? Continua pedindo, continua orando, continua falando, Deus me ajuda nessa área, até que você tenha domínio nessa área, até que você tenha ajuda de Deus nessa área. E uma vez que você está falando, não deixe de fazê-las. Não deixe de cumprir com esses propósitos, com essas vontades de Deus para a sua vida. Mesma coisa com relacionamento. A Bíblia nos fala, em Provérbios 27, de que com ferro se afia. É o quadro de um açougueiro que tem duas facas na mão e fica molando, afiando uma faca com a outra. A mesma coisa, um cristão afia o outro, amolando o outro, para que os dois possam servir a Deus. Um ajuda o outro a seguir adiante. Olha, estou com problema nisso. Olha, semana passada, mês passado eu estava com esse problema. Mantendo esses relacionamentos, porque o relacionamento para o cristão é o poder da firmeza. A Bíblia diz, podem dois andar juntos se não estão de acordo. Uma das coisas que eu aprendi logo no começo da minha salvação, que eu precisava cortar pessoas que antes se chamavam de meus amigos, mas acabavam sendo más companhias, maus exemplos, me levando para o lugar errado, me dando conselho errado, coisa ruim que acabavam me afastando de Deus. Eu pergunto essa noite, que efeito tem os seus amizades? As pessoas que você conhece, as pessoas com quem você se ajuda, estão ajudando você a ficar mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Porque você vai ver na vida deles. E depois das distrações que eles trazem na sua. Porque Paulo escreve para Arquipo, não deixe de cumprir o propósito. Não deixe de fazer o propósito, cumprir a tarefa que você tem recebido do Senhor. Porque isso não vem do pastor. Eu só faço dizer a palavra de Deus. Isso vem do Senhor. Quando a gente se arrepende, Jesus fala aos nossos corações. Agir e atuar para fazer a vontade de Deus. E fazer o que Deus quer que a gente faça. Esse é a mensagem de Paulo para Arquipo. Lembra, Arquipo, de não ficar distraído. Que é tão fácil com esse mundo que tem tanta coisa, especialmente com o celular, com as redes sociais, essas coisas. É muito fácil. Aí eu vou começar de repente, você pula de um para o outro, daqui a pouco, está perdido, esquece do que estava fazendo. Mas Paulo diz, lembra, Arquipo, para cumprir a tarefa, cumprir o propósito que Deus tinha para ele. A mesma coisa você e eu. Eu estou aqui para lhe lembrar, irmão e irmã, essa manhã. Cumpra a tarefa de Deus na sua vida. Vamos inclinar o rosto, todos os olhos fechados, toda a cabeça inclinada. Vamos fechar o culto em oração. Toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado por um momento. Agradeço a assistência neste domingo de manhã, aqui na Igreja Porta, em Joinville. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta a você. Se você fosse entrar na eternidade hoje, talvez você está assistindo esse culto live, ao vivo, essa transmissão de culto, esse domingo de manhã, aqui em Joinville, na nossa Igreja Porta. Talvez você está assistindo ao vivo essa transmissão e você está ouvindo essa mensagem. Talvez você está assistindo no quarto, numa sala, no carro. Inclina a cabeça também, feche os olhos. Olha, Deus tem um plano para você. O pecado é uma mentira. O diabo é um mentiroso. E o pecado é a maior mentira que existe no mundo. A Bíblia nos diz de que o pecado sobrecarrega as pessoas. Sobrecarrega a consciência. Com culpa, com vergonha, com vícios. E depois as pessoas não conseguem se libertar. Olha, 27 anos atrás, eu estava desse jeito. Cheio de vergonha. Uma consciência pesada. Uma culpa incrível dentro do meu coração. Por mais que eu tentasse, eu não me sentia em paz. Eu acreditava em Deus, mas eu não estava vivendo para Ele. Meu propósito era o propósito errado. Do pecado, do mundo.
Mas alguém me disse, Jesus pode mudar a sua vida. Arrependa-se, peça o amor de Cristo que lave seu coração com o sangue precioso. E Ele completamente vai lavar você e fazer de você uma nova pessoa. Era o que eu queria, era o que eu estava precisando. Ele me disse, Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar você, irmão. E era o que eu queria. Eu estava ao ponto do divórcio. Eu aceitei esse desafio. Fui na igreja, ouvi a mensagem de Deus. E eu não somente fiz por uma vez, mas eu fiz porque eu estava cansado da vida que eu estava vivendo. Eu entrei, não escutei a mensagem. Eu disse, esse cara sabe da minha vida? O que ele está falando de mim? Quem disse isso para ele? Quem contou a ele da minha vida? Jesus tocou meu coração aquele dia. Eu vim no altar, eu me arrependi. Eu pedi a Ele para entrar no meu coração, me perdoar dos meus pecados, me fazer uma nova pessoa. Olha, Jesus quebrou o poder do pecado na minha vida. Fazem 27 anos, Ele curou meu casamento. Ele me fez um pai que eu não era para os meus filhos, um marido que eu não era para minha esposa. 27 anos depois, eu posso dizer a você, eu estou muito satisfeito, que o amor de Deus liberta as pessoas. Você hoje está escutando esse culto, essa mensagem. Como é que está seu coração? Se você tivesse que prestar contas a Deus essa manhã, você iria para o céu? Você estaria pronto para ouvir aquelas palavras, bem feito, servo bom e fiel? Se você não está, o sangue de Cristo foi derramado na cruz para lhe perdoar rapidamente. Você está ouvindo essa mensagem, seu coração não está certo com Deus, tem pecado na sua vida, mas você quer se arrepender hoje, você quer vir ao amor, talvez antes você amava Cristo, servia a Cristo, ia para a igreja, mas hoje está longe de Deus, está afastado de Deus. Jesus está te chamando, levanta a mão rapidamente, ninguém está olhando, toda a cabeça inclinada, eu sei que não estou na sua presença, mas Deus está em todo lugar, Ele vê sua mão, levanta, pastor, ore por mim, eu quero aceitar a Cristo, rapidamente, pastor, ore por mim, eu quero minha mão. Deus está olhando você, Ele conhece o seu coração. Afastado de Deus, longe de Deus, você não está certo com Deus. Pecador, levanta a mão. Pastor, ore comigo. Eu quero aceitar a Cristo. Faça uma oração por mim, pastor. Eu quero aceitar a Cristo. Eu quero ajudar você a fazer essa oração. Se você levantou a mão com sinceridade, com um coração honesto, pedindo a Jesus para entrar no seu coração, para Ele perdoar dos seus pecados, eu quero que você faça esta oração em voz alta. A Bíblia diz que todo aquele que clama o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer em voz alta, irmão. Não caladinho assim. Não, em voz alta. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Eu quero que você diga, Pai do céu. Em voz alta, Pai do céu. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu tenho quebrado os seus mandamentos e desobedecido sua palavra. Eu peço que você me perdoe hoje. Entra no meu coração. Me lava com o seu sangue precioso. E me dá o poder para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te agradeço no nome de Cristo. Amém. Aleluia. Vamos louvar a Cristo. Aleluia. Senhor, eu te agradeço hoje pela tua graça e misericórdia, pelo poder da cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se você recebeu a Cristo hoje de manhã, eu quero primeiro lhe parabenizar. Segundo, eu quero lhe dar a bem-vinda, família de Deus, porque a Bíblia diz de que todo aquele que clama ao Senhor será salvo. E uma vez que você está na família, ninguém quer abandonar a família. Jesus ama você hoje, Ele quer lhe ajudar. Se comunica conosco. Ali embaixo do vídeo tem o nosso e-mail da igreja e tem o número do WhatsApp. Você pode ligar para nós, se comunicar com nós, mandar mensagem, dar um nome, informação para orar por você e ajudar você a seguir o caminho de Cristo. Aleluia. Quero agradecer a todos por ter assistido o culto de hoje, domingo de manhã. Não se esqueçam, hoje à noite vamos ter um culto especial, pregador diretamente da conferência que acabou esta semana, lá em Tucson. Eles vão pregar, um dos nossos líderes vai estar pregando essa noite. Eu quero lhe convidar, não perca, às 19h30, hoje à noite, vamos ter o nosso culto especial. E eu convido que você compartilhe o link com as pessoas. Para que o nome de Jesus seja louvado, você vai ouvir uma grande mensagem. Amém? Amém? Vamos inclinar o rosto, vamos fechar o culto em oração.
Agradecer a Deus pela essa oportunidade de ouvir a sua palavra e vamos louvar a Cristo. Vamos orar. Senhor, agradeço hoje por esta oportunidade de ouvir a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz, pelos nossos pecados e pelo perdão que Cristo comprou por nós. Senhor, nos ajuda a viver uma vida com propósito, para louvar o teu nome e para que as nossas vidas tragam a outros a Jesus. Te agradecemos por tudo que estás fazendo nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor seja com vocês. Não se esqueçam, temos culto hoje à noite, às 19h30. E até logo. Deus os abençoe. Tenham um bom dia. Amém.